Oi, Alive, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Pod Sassa. Aqui quem fala é Ana, sua mentora de carreira. Mais uma pílula para você empoderar sua carreira, seu dia a dia no trabalho e se destacar por onde você for. Hoje eu vou falar sobre um tópico que nos últimos episódios do Pod Sassa a gente falou sobre ele aqui, mas não focado. E esse episódio vai ser focado nisso. Três dicas poderosíssimas para você dormir melhor. Tem um episódio que a gente falou aqui sobre dicas da ciência para você cuidar da sua saúde mental. Inclusive, recomendo reacesse esses episódios, né? Analise se você tem aplicado ou não, enfim. E nessas dicas da ciência para você ter uma melhor saúde mental, para você cuidar dessa saúde mental, dormir bem está lá. Dormir bem está lá. Então, dormir é um ponto essencial para a nossa saúde, né? E tem várias áreas que afetam nossa disposição, performance, imunidade, concentração, vitalidade, além de não só a saúde mental, mas também a saúde física, né? Pessoas que dormem mal têm maiores chances de ter infartos, câncer e tudo mais. Então hoje eu trouxe três dicas da ciência também. Vem do livro Por que Nós Dormimos, do Matthew Walker, que tem inclusive um TED desse cientista. Ele é um estudioso do sono e é um livro muito interessante. Esse livro eu ganhei de presente de um gerente que eu tive. E ele veio, com a vida, né? Anos atrás ele foi aqui nos Estados Unidos. E aí nessa visita ele trouxe esse livro para mim, Porque Nós Dormimos. Ele achava que eu tinha oportunidade no meu sono. E de fato eu tinha. Eu, eu dormia tarde, eu acordava cedo. Eu era muito daquela crença. Não sei se vocês já ouviram falar disso, de que é só cumprir os ciclos do sono que tá tudo ok, tipo, completos. Então, por exemplo, eu já li livros, eu acho que inclusive aquele livro Milagre da Manhã, ele fala isso. Que ele fala muito assim, ó, é da sua intenção, como é que você vai dormir. E que se você não, se dormir 1h30, né, os ciclos completos, é melhor do que você quebrar o ciclo. Então, na minha cabeça, eu dormi ali 4h30, tava fazendo um ciclo completo, tava de boa. Mas é muito legal esse livro do Matthew Walker, porque você vê que não é bem assim, né? Tem outras coisas que você precisa levar em consideração. E foi muito importante. Eu lembro que esse livro me marcou muito, inclusive eu sempre compartilho sobre ele nas redes sociais da Sassi, nas minhas redes sociais. Eu lembro que eu fiz um descritivo das principais dicas, compartilhei com minha família, porque é muito impactante, tá? Você começa a ver que ter uma prática de higiene do sono, de fato, impacta na sua saúde. E você não ter isso, você pode ter a repercussão na sua vida pode ser muito negativa. Então é um livro muito legal, inclusive recomendo. Então, eu trouxe três dicas. A terceira dica é a dica que ele disse assim no livro: olha, você pode fazer tudo o que eu falei aqui, mas se você não fizer essa, já foi. É a dica principal. Tá? A terceira dica que eu vou dar aqui é a dica principal. Então vamos lá. Primeira dica dele, que talvez não faça muito sentido no nosso dia a dia profissional, mas depende muito do seu horário de trabalho, tá? Então eu preciso falar, porque se você trabalha no turno da noite ou nos finais de semana, que é o meu caso, né? Trabalho de segunda a sexta, mas nos finais de semana pode fazer isso, tem que ter cuidado. Primeira dica é evite cochilos após 3 da tarde. Né? O autor ele fala sobre o Power Nap, que é a soneca poderosa. Só que ele fala que assim, é recomendado que não passe de 20 minutos e que não seja após 3 da tarde. Então, se por exemplo, vamos supor, você tem hora de trabalho de 1 hora, né? E tem locais que tem essa prática, né? Tem locais para isso. Então você almoça 40 minutos e 20 minutos você pode fazer um power nap. Ou em casa mesmo. Eu trabalho à noite ou no final de semana. Você pode ter o power nap. Almoçou, talvez aquele grogueira que a gente fica, né? Que é uma coisa química que acontece no nosso corpo. Você pode dormir. Você pode tirar um cochilo.
mas que não seja mais que 20 minutos e que não seja após 3 da tarde. Porque se você fizer isso após 3 da tarde, isso aí vai alterar o seu ciclo circadiano. E, gente, quem trabalha do mesmo esquema que eu trabalhei por muitos anos aí no Brasil, né, e trabalhei em uma outra cidade e o ônibus buscar, acontecia muito comigo. Eu ia dormindo e voltava dormindo. Então, entrava no ônibus umas 5 horas. 5 a 6 horas da tarde, que era a hora que eu chegava em casa, eu tava cochilando. Não é recomendado. Não é recomendado. E meu corpo, eu lembro que, mesmo quando eu vim pra cá nos Estados Unidos, usava esse horário, dos 4 a 5 desse horário do ônibus, eu ficava meio sonolenta. Meu corpo tinha se adaptado, né? Então, assim, evite. Então, se você também tem essa rotina de alguém te transporta e tal, e você tem, vou dar esse cochilinho depois do trabalho. Não faça isso, tá bom? Não faça isso. Você pode fazer sim os cochilos de até 20 minutos antes das 3 da tarde. Outro cuidado, uma outra dica que é muito importante porque a gente está muito exposto a esse mundo de eletrônicos e tudo mais, é o seguinte: o celular, a televisão e tal, a gente tem uma luz azul nesses eletrônicos. Então você precisa usar filtros dessa luz e evitar eletrônicos antes de dormir. Por quê? Nós temos o ciclo eterno de sono, o ciclo circadiano. E o hormônio da melatonina é importante para essa regulação, né? Para o nosso ciclo circadiano funcionar bem e a gente dormir no horário certo, acordar no horário certo, ficar tudo bonitinho. Só que o que é que ele mostra no livro? Se você passar a noite toda com iluminação, né, acessando eletrônicos, portáteis, TV, o relógio pode dar 11 da noite, para seu corpo ainda é 10 ou até mesmo 8 da noite, por conta da supressão que é a da melatonina. Então, essa luz azul, atrapalha a produção de melatonina. E se essa melatonina não é produzida da forma correta, o seu ciclo circadiano não vai funcionar corretamente. Então, você pode estar ali mexendo tanto no celular que dá 11 horas da noite seu corpo ainda está achando que é 8, sendo que você já está dormindo. Então, o que é recomendado, por exemplo, é algo que eu tenho no meu celular. Primeiro que você me regra nas minhas redes sociais, você vê, eu faço redução de consumo de luz branca, já é por isso. Eu me boto em modo caverna, para realmente evitar essa exposição e não ter tanto prejuízo para o meu sono à noite. E uma coisa que você pode fazer é, se você tem iPhone, isso você configura rápido. Você pode botar o filtro de luz azul, tá? E você determina, ó, de tal hora a tal hora, eu quero que você remova essa luz azul. Aí o seu fundo fica até meio pardo assim, tal. Fica uma cor diferente, begezinho e tal. Porque essa luz azul vai estar fora. Nos Androids, acho que acredito que já tem alguns que tem. Se o seu não tiver, você pode baixar um aplicativo que você ativa isso. É tranquilo. Então, faça esse esforço. E, de fato, uma prática que eu tinha no Brasil e que eu perdi, aqui eu preciso realmente, antes de dormir, 1 hora antes de dormir, eu já estava desconectando de eletrônicos. Hoje eu ainda checo alguma coisa, né, principalmente com a família distante, mas é algo que eu preciso realmente também voltar para ir seu corpo ir desacelerando. E eu falei com vocês no início que a terceira dica era a dica mais importante, né? E estabeleça uma rotina de sono todos os dias, de domingo a domingo. De acordo com a Mafel Walker, né? Essa é a dica principal. Então, como eu tô falando aqui repetidamente, a gente tem um ciclo circadiano do sono, né? Um horário que o corpo tem, esse horário de dormir, esse horário de acordar. Então isso aqui está registrado no nosso corpo, é um ciclo. Aí, às vezes, o que é que acontece? Eu passo a semana dormindo mal, uma rotina diferente. E aí eu falo, no final de semana eu vou compensar. Isso acontece muito, né? Eu dormi mal durante a semana, no final de semana eu durmo até mais tarde. E aí eu compenso as horas perdidas no final durante a semana.
O cara, ele vai bem sincero no livro. Ele não faça isso, não tá compensando nada, o seu corpo não funciona assim. É, ele falou no livro que se fosse pra gente escolher apenas uma dica do livro pra seguir, era essa, gente. Estabeleça a rotina do sono, ou seja, você vai dormir e acordar no mesmo horário, todos os dias, de domingo a domingo. Você tem o alarme do horário de dormir e o alarme de acordar. Isso também você pode colocar no iPhone, né? Tem um modo sono. E aí ele já reduz as notificações e já avisa, ó, é hora de dormir. Todos os dias. Todos os dias. Ana, eu trabalho de turno. Rotativo. Porque uma coisa é o turno fixo, né? Lamento muito. Não é uma boa para sua saúde, tá? Inclusive, ele fala sobre isso no livro. Então, se essa é a sua rotina atual, porque você precisa, porque, né, cada um tem sua realidade, vai fazendo, mas vai entendendo essa transição. Ah, Ana, o meu é fixo, tem um turno fixo durante a semana e a final de semana é diferente. Mas seria bom você tentar fazer a mesma rotina no final de semana, o que é complicado, eu sei. Galera, é isso. A principal dica pro seu sono é essa: você tem que dormir e acordar no mesmo horário sempre. É um desafio, porque final de semana, oh Deus. O dormir, horário de dormir não, porque dá um horário eu já tô com sono. Mas se deixar, eu só quero acordar em um determinado horário. Eu não quero acordar mais cedo. Mas ele deixa isso muito claro, porque quando você faz isso, você vai bagunçar seu ciclo circadiano. E o ciclo circadiano é essencial para o corpo entender os seus horários de dormir, de acordar e funcionar. Né? É um reloginho mesmo, aquele negócio que a gente fala relógio biológico, isso existe. Então, se você pode, se hoje não é seu cenário, tudo bem, se organize para um dia ser. Mas se você já pode estabelecer essa rotina de sono, por exemplo, hoje eu tenho uma rotina que eu posso estabelecer isso. Então eu estou vacilando, né? De não manter no final de semana a rotina da semana. Inclusive foi bom fazer esse podcast para me lembrar disso. Então, se você pode, assim como eu, estabelecer esta rotina, estabeleça. É necessário, é importante fazer diferença. Então, revisando aqui com vocês, quais são as 3 dicas para você dormir melhor? Evite cochilar após 3 da tarde. Tenha cuidado com a luz azul dos eletrônicos. Use filtros e evite eletrônicos antes de dormir. E estabeleça uma rotina de sono. Um horário de dormir e uma hora de acordar. Beleza? Gente, é sério, de verdade, assim, eu sempre vou falar de sono, porque eu já tive meu sono perturbado. E isso impactou muito a minha saúde. Muito mesmo. Muito mesmo. Então, se você quer uma dica, cuide do seu sono. Se ainda não consegue seguir todas as dicas, ou se ainda não é o cenário perfeito, tudo bem. A vida às vezes vai ter essas nuances e a gente vai precisar entender. Mas, se já pode fazer agora essas dicas, vai fazendo do jeito que dá, nos recursos que você tem, mas faça. É muito, muito importante esse cuidado com o seu sono. Faz uma diferença muito grande na vida. Beleza? Qual outro tema você quer ouvir aqui no Pai de Sassa? O que é que você quer ouvir? O que é que eu preciso falar? Traz pra mim, eu vou ficar muito feliz de poder contribuir mais com a sua jornada profissional, com a sua carreira, com a sua vida. Eu acho que no fim das contas, quando os temas que a gente traz aqui, vai lá, ajuda muito a gente na performance no trabalho, mas tem um ganho que vai além disso, tem um ganho como ser humano. Tá? Eu revisito muito desses conteúdos aqui, compartilhando com vocês, revisito como é que eu tenho aplicado isso na minha vida, enfim. O processo de mentoria é isso, é a troca. Eu agradeço, inclusive, toda a troca de vocês, a companhia por aqui. E se o Spotify te ajuda, compartilha com um amigo, com uma amiga. Eu tenho esse estilo, eu sou objetiva mesmo, e mais entregando o meu melhor, e que possa ser, sabe, direto ao ponto, para você já terminar isso aqui, 15 minutinhos e pronto. Beleza, agora é aplicar, agora é cuidar disso, agora é fazer acontecer. Beleza? Então, é isso. Gratidão pela companhia. Espero que tenha te ajudado. E a gente se vê
claro, no próximo Pod Sassa, compartilha com os amigos. Até mais!